A Intisicada com Jane Steffen. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. O tema de hoje é Intisicada é Novembro Azul, um mês de combate ao câncer de próstata. E para falar com a gente sobre o tema, que é de extrema importância, né? Principalmente alerta aí os homens, a saúde dos homens. Eu convidei o Dr. Alessandro Prudente, que é médico urologista e professor de medicina. Ele trabalha na medicina há 20 anos e é especialista em urologia há 13 anos. Trabalha no Hospital Marieta, no Hospital do Coração e é urologista no município de Balneário Camboriú. E também a nossa convidada Joyce, a Joyce de Almeida Cruz, que é psicóloga e coordenadora do NASF do município de Camboriú. Muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite. Doutor, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço, em nome do município e em meu nome, a oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão relevante para a saúde do homem. E realmente o homem está precisando muito, né? Doutor, eu vou começar pelo senhor algumas perguntas que são mais básicas, que muita gente ainda tem dúvida. Para o senhor é muito básico, mas o que é a próstata? A próstata é uma glândula que nós temos que fica embaixo da bexiga. É uma glândula de aproximadamente 20 gramas, então ela parece uma noz e basicamente ela serve para, junto com ou outras estruturas, formar um esperma. Então, o que chama bastante atenção, primeiro, é que no meio da próstata a gente tem um canal da urina. Por isso que vem da bexiga, por isso que é tão comum que homens com problema na próstata podem ter ao mesmo tempo problemas para urinar. É onde vem os sintomas, né? Qual é a função da próstata? Então, a próstata como eu disse assim, é uma glândula que produz, junto com glândulas acessórias, produz uma boa parte, mais de 90% daquele líquido que sai durante a ejaculação. Então, a gente tem uma parte que são os espermatozoides, propriamente dito, que são produzidos no testículo, mas mais de 90% daquele líquido é produzido pela próstata e pela glândula seminal que ficam juntas. E pode interferir, então, no caso de quem quiser ser pai, se tiver um câncer de próstata? Sem dúvida. A questão é que a imensa maioria dos pacientes com o câncer da próstata já tem prole constituída, porque são homens mais velhos, então geralmente são homens a partir de 55, 60 anos de idade, a maioria deles já teve seus filhos, mas se tiver que fazer um tratamento e retirar a próstata, ele passa a não poder ter mais filhos. É justamente isso que eu ia perguntar, é mais comum em qual faixa etária? A partir dos 50 anos de idade, embora, sobretudo em homens que têm história familiar, por exemplo, eu tenho o pai que tem câncer na próstata, tive um irmão ou um tio que teve câncer da próstata, ele tem uma chance maior, consequentemente uma chance maior de aparecer o câncer mais cedo, no período entre 40 e 50 anos. Essa questão hereditária mesmo, então. Sim, sem dúvida, é um fator de risco importante. O que faz as células tumorais crescerem, doutor? Não se sabe exatamente a causa do câncer. O que a gente sabe é que alguns fatores podem acelerar esse processo. Um dos mais importantes, que hoje em dia está muito em moda, então é importante a gente falar sobre isso, é o uso da reposição hormonal com testosterona. Então é importante dizer que a testosterona ela não causa câncer em nenhum homem. Mas se um homem tem um câncer de próstata, a testosterona é capaz de acelerar o processo. Então, é fundamental que quando se deseja iniciar esse tratamento, você seja visto por um especialista, por um urologista antes, para ter certeza de que você não tem esse problema e não vai se prejudicar com o tratamento. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco, ou é mais difícil? Sim, nós ainda esperamos um único exame que possa responder essa pergunta. Seria o ideal a gente saber qual o câncer que vai realmente progredir, que vai realmente ser perigoso, digamos, para a saúde do paciente. A gente sabe que alguns pacientes têm a doença e nunca desenvolvem.
Outras ele tem e acaba avançando e se tornando uma doença grave. Existem vários fatores que são analisados, desde exames de sangue até exames de imagem, biópsia, vários exames que em conjunto dão um perfil para esse paciente. Por isso que um paciente com essa doença não deve se comparar a outro. Ah, mas ele não fez nada, por que eu tenho que fazer? Porque cada paciente realmente tem suas características. É diferente porque a mulher tem lá o preventivo, que é feito todos os anos, né? E a gente sabe que é bem... E já o que é difícil, né, Joyce? Mas mesmo assim a gente já está... Eu acho que nesse caminho já está mais avançado, né? Sim, muito mais. Já existe uma cultura mesmo entre as mulheres de se cuidar, de procurar um médico, de fazer exames periodicamente. O homem não. O homem só quando está doente, né? Exatamente. Quando está sentindo alguma coisa que já não resiste mais, é que ele procura um médico. Então, ainda bem que nos últimos anos, de certa forma, essa cultura começa a mudar. Então, hoje eu já vejo que existe um interesse maior entre os homens de procurar os cuidados para a sua saúde, até mesmo esses de prevenção que a gente chama a atenção no mês de novembro. A partir de que idade, doutor? O exame da próstata com PSA, com exame físico, a triagem toda deve ser feita a partir de 50 anos para todos os homens e a partir de 45 anos para aqueles que têm algum parente com câncer de próstata. Então, eu tive meu pai com câncer de próstata, começa mais cedo. E tá difícil ainda, mesmo assim é um caminho longo, né? É um caminho longo, porque ainda existe muito preconceito, ainda existe muitas barreiras, então eu acho que a gente está no meio do caminho. Eu acho que a gente, cada ano, cada novo Novembro Azul, só para lembrar uma coisa, o Novembro Azul, essa campanha, ela começou no ano 2000, então a gente tem mais ou menos 20 anos. Na Austrália, no Brasil, em 2011. Pois é, então assim, uma campanha que no Brasil se iniciou há 10 anos, ainda tem bastante coisa para evoluir. Então acho que a gente já ganhou, hoje já é conhecido. Se você falar Novembro Azul, as pessoas já associam com saúde do homem, com doença da próstata, mas nós temos muito que avançar ainda. Eu até acho que a gente tem que avançar porque o Brasil é muito colorido, né? É o setembro amarelo, sim, é o outubro rosa, é o novembro azul, mas só que esse é um cuidado que a gente tem que ter durante o ano inteiro. E parece que, ainda bem que se tem essa campanha, esse mês de conscientização, mas eu acho muito pouco. O senhor concorda comigo? Sim, sim. Eu acho é um momento em que esse tema ele é um destaque. Mas, na verdade, a gente faz a avaliação o ano inteiro. Por exemplo, um exemplo que eu acho importante trazer para quem está assistindo eu tenho vários pacientes que dizem para mim assim, o mês do meu aniversário é o mês que eu faço os meus exames. Então, assim, não tem como esquecer, tá? Então, no mês do meu aniversário é o mês que eu vou fazer o meu check-up, a minha rotina. É uma ótima opção, entendeu? Mas aqueles que deixaram passar, então novembro ainda tem aí para poder lembrar que é o momento de fazer esse cuidado. Não adianta deixar para o aniversário da morte. Não pode. Quais são os sintomas, doutor? Então, essa é uma questão importante. O câncer da próstata propriamente dito, na maioria das vezes não causa nenhum sintoma. Por isso que é tão importante fazer a prevenção. Geralmente, quando você tem sintomas, em doença mais avançada, quando a doença já está em outro estágio, que você pode ter vários sintomas urinários, sintomas de dor óssea, esses são vários sintomas. Mas a gente tem muitos sintomas urinários que são causados pelo aumento benigno da próstata, que, ainda bem, é muito mais comum do que o câncer, né? E isso, às vezes, é o que leva o homem ao médico. Então, a próstata cresce de tamanho com a idade, ele começa a ter uma dificuldadezinha para urinar, começa a procurar o médico. Aí você vou logo procurar o médico, saber o que é. E é o momento em que a gente consegue fazer a prevenção. Esses sintomas porque tem sintomas obstrutivos e sintomas irritativos, é isso? Obstrutivos, como se estivesse fechando mesmo o canal, e irritativos são aqueles assim de que, como se a bexiga estivesse irritada. Lembrando uma cistite. Tem que urinar o tempo todo, ou dói para urinar, ou tem que ir urgente para o banheiro, ou acorda muito à noite para urinar. São sintomas bem comuns em quem tem o aumento da próstata. Mais uma vez, raramente o câncer de próstata causa isso. Mas como ele vem associado, uma pergunta frequente, eu vou aproveitar o gancho, o aumento benigno pode virar câncer? Né? O aumento benigno da próstata não vira câncer, mas eles podem coexistir. Então, o fato de você ter o aumento da próstata não significa que um dia você não pode desenvolver um câncer. Então, ou seja, você tem que continuar fazendo as avaliações periódicas. Qual a idade? Existe idade? Começa uma cultura que tem muita gente que ainda está naquela ideia do toque retal.
Como se fosse só... Quais são as diferenças para os tipos de exame hoje? Olha, inicialmente, a avaliação inicial é primeiro entrevistar o paciente para saber se tem algum sintoma, se tem fatores de risco, né, se tem familiares. Então, depois da entrevista, o exame físico é fundamental, que é um exame completo, que inclui o exame da próstata, então faz parte do exame físico, que é o toque retal da próstata, e finalmente os exames de sangue e urina, que são exames gerais e inclui o PSA. O PSA é aquele marcador no sangue que fala sobre problemas da próstata. Nesse sentido, é importante falar algo que é muito comum essa confusão. O PSA é um exame específico da próstata e não do câncer. Isso significa que ele pode subir em outras situações. Então, quando você tem um PSA elevado, isso não é igual a câncer. Isso é igual a alguma coisa na próstata. Pode ser uma inflamação, pode ser um crescimento e pode ser um câncer. Então, distinguir essas coisas é papel do urologista. Pois é, e o homem ainda tem muito medo, né, dessa questão de... Muitos ainda deixam de fazer isso, muitos ainda deixam de fazer os exames, deixam de dar diagnóstico de outras doenças, tudo em função do mito relacionado ao toque retal. E o que eu mais escuto é, mas é só isso? Mas é simples assim? Eu não acredito que eu demorei tanto para vir. Quantas vezes eu escuto isso no consultório? É que o homem é mais mole, né, doutor? É mais... Porque a Joyce agora vai concordar comigo. Gente, verdade, desculpa, acho que Deus já fez tudo perfeito, porque a gente é muito mais forte que o homem. Pois E é. quando a gente vai fazer o Papa Nicolau preventivo, aquele troço entra lá, né, e machuca, às vezes a gente fica todo sensível, né? Além de entrar, abre, né? Além de entrar, abre, o homem não pode. Nada. Eu assim, cada dia, na prática, cada dia eu vejo o quanto, assim, aqueles que vão até o consultório, que fazem um exame, que eles saem dizendo, poxa, mas se eu soubesse que era só isso, eu já tinha vindo antes, eu não sei por que eu fiquei esse tempo todo com medo, é muita coisa que a gente ouve, tudo. É mito, gente, vocês têm que pensar que é saúde. Bacana que vocês falando isso, né? Eu estava assistindo alguns vídeos, eu tenho esse costume de assistir vídeos em YouTube enquanto estou fazendo outras atividades. E aí, num desses dias, eu assisti um do Novembro Azul e aí nesse vídeo, o médico palestrante ele dizia o seguinte: o homem tem receio de dizer, então, eu vou lá fazer o exame, né, de toque retal, mas vai doer, vai me causar algum tipo de desconforto, vai ser ruim. Mas assim, o exame ele não é para causar prazer, né? De fato, não é para causar prazer. É a mesma coisa quando a mulher se submete. É um aí lá desconforto, A mulher fica lá de perna aberta, aquela posição de frango assado. Exatamente. Inventa o troço lá, abre, fecha e tá tudo certo. Exatamente. E a gente não vai lá procurar um prazer, né? Procurar uma coisa satisfatória. A gente vai lá porque é necessário para manter os nossos cuidados, né? Então, da mesma forma para os homens. Então, fica a dica. Mas você vê como é muito mais difícil para o homem entender que ele precisa de cuidado, que ele precisa procurar um médico, que não vai morrer com o toque retal de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Tem um outro detalhe que eu acho que é bastante relevante, que tem a ver com o Novembro Azul, que ao longo do tempo, o Novembro Azul nasceu com essa questão do câncer de próstata, mas ao longo dos anos a gente foi notando que, na verdade, o que a gente queria falar era sobre a saúde do homem. Sim. E isso é bem mais amplo do que o câncer de próstata. E isso a gente vê muito na prática, ou seja, eu canso de ver dentro do consultório um homem que procura o urologista porque está com um problema lá para urinar, está com medo do câncer de próstata, e dentro do consultório é quando ele diagnostica uma pressão alta, um diabetes, um problema no colesterol, um problema cardíaco, que ele poderia e precisaria estar tratando antes, mas nunca foi ao médico. Então, acaba que o urologista, muitas vezes, é a porta de entrada, é o primeiro contato que ele tem para começar a cuidar da sua saúde. Por isso é tão importante fazer essa avaliação integral e não exclusivamente avaliando a próstata. Eu tenho uns dados aqui que a causa-morte é de 28,6% da população masculina é por câncer de próstata, porque antes do câncer de próstata, o que mais causa morte é o câncer de pele, sim, é isso? Sim, entre os cânceres, a gente, na maioria das estatísticas, a gente chega a excluir o câncer de pele porque ele tem toda uma biologia diferente. Então, assim, para os cânceres sólidos, que é aqueles que a gente mais comumente vê, o câncer de próstata é considerado o câncer mais comum do homem, comparável ao câncer de mama na mulher. Mas se for considerar criteriosamente, o câncer de pele é o mais comum em homens e mulheres.
Doutor, os exames, a gente vai dar um intervalinho, eu volto já vou conversar mais um pouco sobre as ações de Camboriú também com a Joyce, a gente vai para um pequeno intervalo e já volta. O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez, ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Packer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Packer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país, uma empresa feita de valores que, ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Eu vou falar com o doutor mais um pouquinho, mas antes disso eu quero saber da Joyce, como é que estão sendo as ações do município, Joyce? Em Camboriú. Tá, em Camboriú, nós temos focado também, claro que o foco do mês, né, do Novembro Azul, é falar sobre o combate ao câncer de próstata, né? Mas, como o doutor já citou, é o mês que a gente se volta para falar da saúde do homem no geral, né? Então, todas as unidades de saúde de Camboriú estão voltadas para trazer ações específicas para chamar os homens para esses cuidados, né? Não só da questão da próstata, né, especificamente, mas saúde bucal, né? Para os homens saberem também da existência do planejamento familiar, né? Também eles podem optar por fazer uma vasectomia, caso identifiquem que a família já está ok, planejando isso com a esposa, né? Também fazendo aí o levantamento de exames, né, de, como é a palavra, check-up, né, de verificar o geral, né, questão que o doutor citou, uma diabetes que talvez está ali, né, latente, não foi descoberta ainda, uma pressão que está descompensada, enfim, uma série de fatores que podem ser cuidados, né, como porta de entrada na unidade básica de saúde também. Até porque Novembro Azul não é só o mês do dedo lá, não, é justamente isso. Novembro Azul é um mês de cuidar da saúde do homem. Eu tô rindo porque antes da gente avançar para essa questão dos exames, antigamente só tinha um jeito mesmo de fazer os exames e daí essa coisa da cultura é o que impedia. Mas justamente em mês de campanha se fala tanto, e eu falei aqui no Outubro Rosa, da deficiência que ainda é. Você sabe como é que está funcionando a questão da fila de espera para os exames? E para as consultas com especialista, por exemplo, com o urologista? O que eu vou te dizer? De exames, né, eu até tive em contato com o pessoal da regulação, né, do nosso município hoje, e a questão ali de exames de ultrassom de próstata e de vias urinárias está ok, né, tem uma fila que não tem, né, a de vias urinárias deve ter menos de 50 pacientes aguardando. Então são exames que têm uma fluidez legal. Eu até estava pensando aqui enquanto a gente falava, né, da questão das mulheres procurarem mais, né, então de repente são filas que estão maiores, né, do que as das demandas masculinas, justamente pelos homens terem essa dificuldade de busca, né, pelas muitas barreiras aí enfim, sociais, esses muros que a gente cria nas nossas cabeças, né. E eu estava pensando ainda também aqui, Jane, sobre essa questão dessa dificuldade dos homens procurarem, né? Tanto essa questão cultural, mas que nós, enquanto sociedade, nós criamos mulheres e homens, todos somos coniventes com essa postura dos homens, né? De reforçar esse comportamento, mas de que o homem não pode ser frágil, de que o homem não fica doente, né, de que o homem tem que ser machão. Então, a própria sociedade acaba cativando esses comportamentos, onde acaba afastando os homens dessas procuras também. Ele no homem a ideia de que ele é forte, é o ser superior. Super-herói, né? E que não vai ficar doente nunca. Ele não pode, porque é o chefe da casa. Exatamente. Pode sim. Aliás, o homem quando fica doente não vai nem trabalhar, dá uma gripe, ele fica de cama, tá morrendo. Né? O homem
manhoso. É difícil. É verdade, doutor, o homem é. Tem razão. E é isso, tem que aproveitar essa campanha para estimular mesmo. Tá, tem um urologista em Camboriú tem, eu município. vou ser bem, vou pecar em saber te dizer quantos médicos que a gente tem e se eles são credenciados são do município, né? Infelizmente, Até eu porque, vou ficar gente, eu devendo sou essa obrigada informação. mais uma vez a dar uma lambada, que a gente tem um congresso nacional lá, que eu não sei, às vezes fica brigando por tanta besteira que a gente tem que trocar também, muita gente que já está lá há milhão de anos. Ninguém luta pela atualização da tabela do SUS. Gente, cirurgia, médico especialista, né, doutor? As especialidades, a gente precisa, qual é o médico? Nenhum médico, gente, vamos lá, clínico geral. Eu vejo médico no município de Camboriú e Balneário trabalhando doente, por quê? Ninguém quer cobrir esse médico pelo valor que a tabela SUS paga. Não é o município de Camboriú, não é Balneário, é a tabela SUS que precisa ser atualizada. O que vocês estão fazendo em Brasília, que não tem um deputado federal, não tem um senador, eu não sei qual que é o problema deles, que ninguém luta pela atualização dessa tabela, e o doutor sabe que o doutor trabalha no Marieta, trabalha no Hospital do Coração e trabalha aqui no município. A dificuldade de cirurgia, doutor? Sim, com certeza, com uma tabela atualizada, a gente conseguiria envolver mais profissionais, ter equipes melhores, maiores, maior disponibilidade, maior oferta de serviços, sem dúvida seria diferente do que a gente tem hoje. Hoje ainda temos fila, em grande parte associada a essa dificuldade. Sabe por que eles não estão preocupados, Joyce? Auxílio saúde a gente paga, a gente está pagando, tá? Vocês têm uma saúde top, né? Senador, deputado federal, auxílio moradia, a gente não pode estar morando na rua, mas a gente paga auxílio moradia para vocês, auxílio saúde. Aí não tem por que ficar preocupado, mas aqui, ei, a realidade é diferente. Aí faz campanha no Congresso, pinta tudo, bota faixa, luzes azuis. Sabe onde é que enfia essa luz? Enquanto você não aprender? Não vou ser indelicada, né? No coração de vocês, se é que vocês ainda têm coração, né? A maioria. Então tá na hora de acordar para isso, porque a gente tá aqui, ó, lutando contra a maré. É o doutor, é a Joyce, é os municípios que não tem, né? Também não tem o que fazer. Vai passar por cima da tabela. E sabe, isso é uma incomodação, desculpa, acho que, não sei se talvez fosse a ideia assim, entrar nesse mérito de questionar toda essa parte aí que vem lá de cima. A gente precisa. Mas de que é muito contraditório quando você vê parlamentares, né, numa tribuna pedindo isso ou aquilo, e aí você vai questionar como que essa pessoa cuida da própria saúde e ela não vai usar o serviço do SUS. Ela nem faz ideia do que é numa fila para pegar uma senha para solicitar uma consulta, ou de que ela está com uma dor, mas de que ela vai demorar um pouco mais para conseguir aquele exame, porque de repente é uma alta complexidade e não tem o profissional na região e você precisa procurar em outros lugares, ou que é um exame que não Uma tem ressonância realmente, magnética, gente. Sabe, doutor, não é a dificuldade do município? Sim. Uma ressonância, uma tomografia. Gente, vocês não sabem o que é? Infelizmente, quem era para estar representando, porque a maioria, a grande maioria, não me representa em nada. Não nos representa em nada. Então, assim, eles não precisam. Nós estamos pagando por um baita plano de saúde, está saindo do nosso bolso. Então, como é que vai saber o que? É isso que a Joyce falou. Como é que eles vão saber o que é uma fila do SUS? Ah, tem um caroço, aparece. Ah, pede lá ao médico uma ultrassom de mama. Não sai na hora, não sai no mês seguinte, não sai, doutor. Descobrir o tipo de sangue, a biópsia. Você sabe a dificuldade que é para conseguir uma biópsia? Uma simples cirurgia. Tem médico trabalhando que às vezes leva do consultório particular, da clínica particular, para o município para ajudar os pacientes, porque às vezes falta até material. Então trabalha o quê? Com amor. Então o que nós estamos aqui fazendo hoje, a gente está discutindo uma coisa que é muito séria, mas que se fala, não adianta a gente vir alertar os homens também, sem dar um alerta para os nossos representantes, que ainda falta muito, né? Falar até papagaio fala, agora está na hora de mudar essa realidade toda, né? Da condição do homem poder cuidar da própria saúde, né? Sim. Porque imagina, tem um urologista, é só o doutor trabalhando no município? São dois Médicos para o município inteiro. E hoje zerou a fila de espera. Ó, interessante os homens saberem que o doutor está me passando uma informação que a fila aqui em Balneário Camboriú está praticamente zerada. Por quê? Porque vocês não estão preocupados com a saúde de vocês. É verdade. Isso para mim é um alerta também. Né, Vlad? Porque se os homens não estão procurando, se a fila está praticamente zerada,
Agora, procura a fila, por exemplo, do ginecologista para ver. Falta ginecologista, pelo menos no município de Camboriú, é uma dificuldade imensa. Sempre são filas bastante procuradas, né? Tem especialidades que têm filas muito, né, muito generosas, vamos dizer assim, né? Mas em contrapartida tem outras que acabam fluindo melhor. E aí eu acho que entra esse método, não sei se é a busca que é de menos ou se é falta, né, talvez, de algumas vagas. Gente, o homem precisa se cuidar. Doutor, cirurgia, já vou aproveitar que ela falou de vasectomia. Explica aí para esses homens que não custa nada, é bem mais fácil que a gente. É bem mais fácil do que a laqueadura, não tenha dúvida que a cirurgia é equivalente na mulher, né? A vasectomia é uma cirurgia simples, é uma cirurgia ambulatorial, quer dizer, o homem não fica internado, ele vai para a clínica, para o hospital, no mesmo dia vai para casa, faz uma anestesia só na região ali próximo do testículo e ali você faz a vasectomia, uma cirurgia de recuperação rápida, com baixo índice de complicação, não existe cirurgias que não tenha nenhum risco, mas o risco é baixo e muito eficaz, então sem dúvida é um excelente método, vale lembrar que é um método permanente, então assim, definitivo, não pode pensar em fazer vasectomia se não tiver certeza. Tem que ter certeza para não depois se arrepender. Mas uma vez tendo certeza, não tem dúvida que é provavelmente o melhor método que a gente tem. Porque tem um detalhe também. A mulher fazendo a laqueadura, ela não vai ter mais filho, né? O homem fazendo a vasectomia, você não faz mais filho na sua mulher e nem nas outras. Isso que é mais interessante, né? Porque tem um monte de homem que faz um monte de filho, nem pensão paga, não quer nem pagar pensão, então é muito mais fácil. E a fila do SUS para isso, tá? O doutor sabe? Tá rápido? Olha, eu não tenho dados da regulação, mas até onde eu saiba tá tudo bem. Tranquilo, tá né? E o doutor faz essas cirurgias? Eu faço no município, não, tem uma outra equipe exclusivamente para essas pequenas cirurgias. Faz aonde? No RUT? Mas isso, eles fazem no RUT, exatamente. Mas o Marieta, o doutor faz bastante? Faz bastante. Tá do coração também? Sim, nos outros hospitais sim. Eu vou também fazer esse destaque que a busca ela ainda é pequena, né, pelo procedimento de vasectomia, e só que em comparativo à laqueadura eu observo que eles estão ficando equivalentes, né, tanto os homens quanto as mulheres estão procurando. Ambas as filas são pequenas, tá? Então o município de Camboriú é um município que não tem fila de espera para cirurgias eletivas, né, nesse caso aí, tanto de vasectomia quanto laqueadura. A única coisa que eu achei muito ruim é que, de repente, a fila de espera, porque a mulher já vai para uma mesa de cesárea, já vai ter o filho. Deveria fazer na hora, porque são 2 sofrimentos. Vamos falar a verdade, a mulher tem que passar por 2 vezes por esse sofrimento, eu acho super errado. Então, também é essa coisa no sistema de saúde que tem que mudar. Porque antes era mais fácil, agendava pelo SUS. Eu, por exemplo, se fosse o SUS, eu já mudava esse sistema aí. Foi para a mesa, precisou de uma cesárea, já corta, é a vontade do casal, corta e deu, já era. Porque não vai voltar. O doutor concorda? Dificilmente a mulher, só se ela tiver muita vontade mesmo de fazer uma laqueadura. Porque senão, se ela passar por um procedimento de cesariana e depois o SUS oferecer a laqueadura, vai ser muito difícil ela voltar. E se voltar, já voltou com mais 2 filhos. Então, acho que tem várias coisas a pensar sobre esse caso, né? Uma delas é algo que tange ali ao método da medicina, né? A questão da conduta do médico, né? Tem um critério específico, né, doutor, que é ter os duas cesáreas prévias, né? Isso caracterizaria um critério para ser feito a 3ª gestação, então, complicação de cesárea com a laqueadura. Sem esse critério, pelo que eu entendo, o SUS não faz. Não, mas hoje o SUS não faz nem com a 3ª gestação. Hoje você tem, eles não querem mais fazer, até onde eu sei, pelo menos eu recebi muita reclamação, junto com o parto cesárea. Então tem que fazer cesárea e depois entrar na fila para laqueadura. Isso também a gente sabe que é muito difícil. Mas eu, sinceramente, uma das coisas que tinha que ser... Porque não tem controle de natalidade no nosso país, gente. É muito difícil. A questão de... Cultural, né? E o que para nós é uma informação tão simples, para as outras pessoas, né? Dependendo do local onde você vai trazer, né, esse conteúdo, para as pessoas, nossa, é uma novidade, assim, sem fim. A questão de ter disponível pelo SUS uma vasectomia, por exemplo, é uma novidade para muita gente, né? Então tem pessoas que fazem uso de plano de saúde ou de outras esferas aí no particular que procuram o SUS justamente porque descobriram que tem pelo SUS e que a fila é super tranquila, né? Que bom! Então aí a gente chega nesse mérito, né? Que não é a classe social também que
limita algumas informações, né? É claro que é uma categoria que é mais privilegiada do que outra nesse acesso, mas de que o que é novidade para as pessoas, para mim não é nem para o doutor. Então, a gente tem a obrigação de repetir o que é óbvio. E tem, por isso que a importância dessas campanhas, né? Porque a gente está aqui abordando, olha só, a gente não tá, já saiu do câncer de próstata e já está falando no geral, mas principalmente nós estamos falando na saúde do homem. Doutor, eu vou deixar agora o senhor passar as informações, o doutor passar as informações, chamar a atenção do homem que está em casa, por favor. Pode passar também o telefone do seu consultório particular, que o senhor tem, onde o senhor atende, e puxa uma orelha dos homens aí. Eu acho que o Novembro Azul, no dia 17 de novembro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. E por isso o mês de novembro foi escolhido para fazer essa campanha. Acho que é o momento do homem perder o medo, né? Perder qualquer tipo de preconceito, de barreira e procurar o médico. Como eu falei, é um momento de cuidar da saúde. Então, seja procurando um clínico geral, um médico de saúde da família, no posto de saúde mais perto da sua casa, seja procurando um urologista, como muitos homens fazem. Isso pode ser feito através da rede pública, como nós falamos, ou através da iniciativa privada. Então, nós temos vários profissionais disponíveis na nossa região que podem atender. Então, o mais importante é aproveitar esse chamado para procurar essa opção. Né? Depois a gente vai deixar aqui também no link os contatos do doutor Joyce. Considerações finais. Eu faço, né, das palavras do doutor as minhas, né, e no sentido de sim estimular os homens de que essa busca pelo cuidado da própria saúde, ele é importante, né, tem uma validade, né, e que quando você cuida da tua saúde, você está cuidando da saúde da sua família junto, né, você está dando exemplos para os seus filhos, né, você está dando exemplo para os outros colegas de trabalho que estão próximos de você, né, então é um ato que ele se estende, né, não só como cuidado de si, mas como cuidado do próximo, tá? Então é isso que o doutor falou, né? Perca o medo, ultrapasse essas barreiras, né? Não é um exame que vai dizer que você é menos homem do que você é, né? E até tem uma outra coisa que eu acabei tendo contato de informação, né? De que alguns homens se sentem constrangidos de fazer o exame do toque retal e ter uma ereção, né? E é um reflexo fisiológico, né? Não significa que está ali naquele momento tendo uma sensação de prazer. Né? Então, tem questões que são fisiológicas e que precisam ser cuidadas, né, gente? Então, vamos lá, vamos deixar de lado essas barreiras, essas vergonhas, vamos cuidar da saúde. É isso aí. Homem com saúde já dá trabalho, mas sem saúde o trabalho é dobrado. E a gente ama vocês, a gente precisa da figura de vocês e bem, porque era para nós sermos o sexo frágil. Então, cuide-se, né? Se amem, procure ajuda, procure um médico especialista, cuide da sua saúde o tempo inteiro, atividade física, principalmente os cuidados também, a questão mental, né? Se cuide, a gente ama vocês. Esse foi mais um programa Intizicada e eu agradeço ao doutor Alessandro, a Joyce, mais uma vez por estar aqui. Um beijo e até a próxima. A Intizicada com Jane Steffen. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado.